gente vai falar sobre transtorno bipolar. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Alexandre Ribeiro, que é psicólogo. Doutor Alexandre, que prazer te receber aqui de novo, viu? É um grande prazer, Jaque, estar no nosso programa. Olha, hoje a gente tem um tempo bom, quero esclarecer. Sempre que o senhor vem, não dá tempo da gente falar tudo que a gente quer. Vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível. Doutor, eu percebo que às vezes no dia a dia a gente tem o costume de detectar algumas pessoas e falar, essa pessoa é bipolar, porque muda de humor, porque às vezes está de um jeito, às vezes está de outro. Eu queria que você explicasse para nós o que é de verdade o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um adoecimento do humor, em que a pessoa oscila de uma depressão significativa e ela caminha para um momento eufórico, de excitabilidade muito grande, de agitação muito grande, que perturba quem está próximo. A gente podia fazer uma imagem disso, Jaque. É de uma montanha russa, né? Agora, as alterações de humor, elas são próprias do ser humano. Até um limite é natural. Um dia você está mais alegre, um dia você está um pouco mais triste, aconteceu algum fato que te entristeceu. Isto é da vida. No transtorno bipolar, não. Isso é altamente intenso. O senhor usou essa palavra intensidade e me fez lembrar. Eu tenho uma amiga que ela tinha depressão e ela foi constatada com transtorno bipolar. E eu lembro que quando ela me disse, agora eu entendi. Eu convivia com ela e pra mim era muito difícil. Tinha dia que ela tava tão feliz, o dia rendia, a gente fazia as coisas junto, a borboleta que passava era linda, a pessoa que dava uma bronca, ai, coitadinho, tava irritado. No outro dia, ela tava tão triste, tão melancólica, mas era uma tristeza que você não conseguia tirar um sorriso dela. E eu falava, meu Deus, deve ser muito difícil viver assim. Ela disse que realmente ela precisava de medicamento para conseguir esse equilíbrio. É por aí, doutor? Isso mesmo. O transtorno de humor bipolar, ele implica numa alteração química. Por isso que o tratamento deve ser feito com equipe multiprofissional. Por exemplo, o senhor indica também para um psiquiatra? Exatamente. Tem que envolver o psicólogo e o psiquiatra. Quer dizer, a pessoa precisa aprender novos padrões de comportamento, ela precisa aprender autocontrole, porque na bipolaridade está muito presente a excitabilidade, como eu falei, e quando ela está nesse polo da euforia, ela se torna muito impulsiva, não é? E ela pode cometer uma série de atos que colocam em risco a sua própria vida. Então, é muito importante um trabalho de reeducação que é feito na terapia. Mas também é fundamental que ela faça um trabalho químico com o médico. Ela precisa tomar a medicação e não pode parar essa medicação. Tem que ter um acompanhamento permanente. Este é o grande desafio, porque muitas pessoas com transtorno bipolar, elas quando entram na fase da euforia, que elas se tornam muito onipotentes, se sentem muito poderosas, por vezes elas interrompem o tratamento. Tô ótimo, não preciso mais. Exatamente. E daí tem problemas. Doutor, eu queria que o senhor explicasse algumas coisas para nós. Posso falar a bipolaridade? Pode. A bipolaridade, ela é totalmente orgânica, aí tem essas influências hormonais, ou tudo que o senhor falou, ou ela pode ser aprendida, pode ser um fruto do meio? Explique isso para mim. Hoje o conceito que se tem em ciência dos transtornos mentais é muito um conceito interacionista. Então, a gente acredita que no caso do transtorno de humor bipolar, a pessoa já nasce com essa predisposição, essa alteração bioquímica, e aí você soma isso a um ambiente. O ambiente, ele pode potencializar isso ou ele pode diminuir a intensidade disso. Então, se você viver num ambiente onde as pessoas são mais estáveis, onde existem valores muito bem estabelecidos, princípios muito bem estabelecidos, a pessoa vai aprendendo desde pequena o autocontrole, a perceber as suas emoções, então ela vai lidar melhor, o impacto será muito menor. Ao passo que se ela viver num ambiente muito desorganizado, pessoas muito emocionais, passionais, por certo, o transtorno de humor será potencializado. Então vamos pensar num conceito interacionista.
há uma predisposição bioquímica, somando-se a isso o ambiente, o contexto social e principalmente familiar que ela vive. Doutor, uma boa interação familiar, uma boa criação, um bom ambiente pode salvar uma pessoa que tenha predisposição para transtornos, então? Sem dúvida nenhuma. A família é a base de tudo. Então, tanto na prevenção, tanto na diminuição desse impacto, quando constatado o transtorno bipolar, quando você tem uma família que dá suporte efetivo, é uma família comprometida, presente e que entende este transtorno, porque o duro desse transtorno é que muitas vezes ele não é compreendido pelos familiares. Verdade. Ele é tratado, a pessoa é tratada como se fosse um mau caráter, a pessoa é julgada, é banida às vezes do seu meio, excluída, e aí você piora muito mais o transtorno. Mas quando a família entende, a família acolhe essa pessoa e procura ajudar essa pessoa, então você tem a minimização desse processo. O processo se torna muito menor. Doutor, desde a infância ou adolescência já dá para se perceber quando essa pessoa vai se tornar bipolar? Sim, sim. O que a gente observa, Jaque, é que já no início da vida, muitas vezes, aquela criança que até foi diagnosticada, às vezes erroneamente, porque é muito difícil fazer o diagnóstico diferencial na infância, se pensa que é hiperativo, tem déficit de atenção. Na verdade, você está lidando, às vezes, com o transtorno de humor bipolar, com uma criança que já tem uma agitação muito grande. A depressão na infância costuma se manifestar por irritabilidade. É uma criança muito irritável, muito agressiva, é uma criança impaciente, é uma criança que muitas vezes vai para o outro oposto. Então ela tem uma impulsividade, uma excitabilidade, ela não para, ela não consegue se concentrar, tem dificuldades na escola, quebra regras. Você está lidando muitas vezes com o transtorno bipolar. E devemos entender também que a adolescência é um momento muito especial no desenvolvimento, é um momento que a terra treme, há muitas transformações na vida da pessoa, ela tem que deixar de ser criança para entrar no continente da vida adulta. E neste momento exato de transição, muitas vezes há uma manifestação muito forte do transtorno bipolar. Nós temos que entender que o álcool, por exemplo, que é muito hoje, infelizmente, consumido pelos adolescentes, ele potencializa ainda mais o transtorno bipolar e se torna muito mais perigoso. As pessoas com transtorno bipolar e as pessoas com dependência química têm uma grande correlação. Como no transtorno bipolar a pessoa tem uma dificuldade de usar a razão, de pensar nas consequências dos seus atos, muitas vezes ela caminha para a dependência química, o uso de álcool e o uso das drogas, bem como a promiscuidade. O transtorno bipolar ele tem uma grande relação também com promiscuidade, dada essa impulsividade muito grande e a dificuldade do autocontrole, inclusive com a sua sexualidade. Aí o jovem esquece que pode pegar uma doença, que pode engravidar. Exatamente. Que, aliás, engravidar é o menor problema dentro de doenças como a AIDS, que podem ser encontradas nesse contexto de promiscuidade, né? Exatamente. Doutor, o senhor falou para nós sobre os dois pontos principais, então, os dois opostos, que eu vou definir como euforia e melancolia, acho que foi mais ou menos isso que o senhor falou mesmo, né? Euforia ou excitabilidade e, por um outro lado, a depressão. E aí eu queria que o senhor explicasse para nós, existem pessoas bipolares que caminham mais em um dos dois extremos e só trocam de vez em quando? Ou que caminham só em um dos extremos? Sem dúvida. Existe o chamado tipo 1 e o tipo 2. Quando a gente fala em tipo 1, a gente está pensando numa pessoa que ora ela cicla, ora ela entra num momento de depressão, ela sente falta de energia, falta de motivação, desânimo muito grande, uma certa irritabilidade, apatia, perda do prazer, não sinto prazer porque eu faço. E em outros momentos ela cicla, ela vai
para essa euforia exagerada, ela não consegue dormir, ela quer sair, ela quer fazer coisas, ela se mete muitas vezes em dívidas muito grandes, ela acaba consumindo excessivamente sem necessidade, ela pode ir para o álcool, ela pode acabar fazendo brigas na família, inclusive, ou brigas físicas, ou mesmo bate-boca. Ela cria dificuldades, é uma pessoa que sempre está jogando novas ideias muitas vezes absurdas, e querendo que os outros sigam essas ideias. Quando a pessoa coloca para ela, mas isso não tem racionalidade, isso não tem fundamento, ela fica muito nervosa. Então ela vem com propostas muitas vezes irracionais. Então esse é o chamado tipo 1. Ela cicla de um extremo para o outro. Existe o chamado tipo 2, que preferencialmente, a maior parte do tempo, a pessoa está na depressão. E ela tem uma coisa que nós chamamos de hipomania, hipo baixa. A mania, a euforia, mania como euforia, excitabilidade, ela é mais baixa. Então ela não chega a esses extremos tão grandes da onipotência, do poder. Você nota um pouco que ela está agitada, mas é menor. Também poderíamos dizer que na bipolaridade você encontra no tipo 1, que eu falei há pouco, que é essa alternância bem forte, pessoas que alternam em ciclos. Então, por exemplo, ela passa 1 mês ou 20 dias mais depressiva, 1 mês ou 20 dias mais na euforia. E tem pessoas que ciclam muito rápido. Ela poderia estar fazendo essa entrevista aqui com você, num determinado momento ela chora, dali a pouco, não passou nem 5, 10 minutos, ela começa a dar gargalhadas aqui dentro, rir, se empolgar, dali a pouco ela volta a chorar. Então, numa entrevista aqui de 10 ou 15 minutos, ela pode fazer essas alterações de humor 3, 4, 5 vezes. Imagina o estresse para esta pessoa, né? E o estresse para a família. Imagina um marido ou uma esposa. Exatamente. Aliás, falando nisso, doutor, tem pesquisas que apontam se são mais mulheres ou mais homens que podem ter? Existe, parece haver uma tendência maior nas mulheres. Tá. E tem faixa etária? Olha, o bipolar você vai encontrar nas diversas faixas etárias, desde criança até pessoas com idade avançada. Você tocou num ponto importantíssimo, que é no casamento. Essas pessoas muitas vezes acabam por não serem diagnosticadas ou subdiagnosticadas. Ela tem uma certa alteraçãozinha, é o gênio dela, é o jeito dela, e acaba com muitos casamentos. Quando, na verdade, se ela fosse medicada corretamente, fizesse uma terapia corretamente, podia ser mantida essa família e esse casamento. Mas como não se entende o que está acontecendo, se acaba culpabilizando a pessoa. Não, isso é o problema dela, ela que é assim, como ela se ele que é escolhesse, né? Exatamente. Quando na verdade a gente já entendeu que não é assim. Doutor, o senhor citou para mim no comecinho do bate-papo que essa pessoa com problemas de bipolaridade, ela pode ter algumas atitudes, cometer alguns atos que prejudicam a si mesma e podem prejudicar os outros. Quais podem ser esses atos? Me dá alguns exemplos. Desde brigas emocionais que produzem um desgaste na família muito grande, não é? Um estresse muito grande, acusações infundadas, porque ela, quando está nessa fase da euforia, por exemplo, ela fala sem parar. Então você vai tentar responder para um filho, às vezes bipolar, ou para um companheiro ou uma companheira, e não te dá nem a possibilidade de dar resposta, porque ele te corta, ele vai colocando, ele vai dizendo. Então, desde esse desgaste, que eu chamaria em alguns casos de abuso emocional na família, até mesmo o suicídio. A gente sabe que a depressão mata. É verdade. Então, quando a pessoa vai para um polo depressivo, ela pode acabar atentando contra a própria vida dela. Crimes passionais, né? Porque quando ela entra nesse processo depressivo, ou mesmo no processo da euforia, às vezes tem uma associação muito grande com persecutoriedade.
Essa pessoa cria uma realidade paralela? Isso pode acontecer, doutor? Então? Ela distorce muitos fatos da realidade. Então ela pode começar a julgar que o outro está falando mal dela, que o outro está prejudicando ela, etc. tal. E a partir daí ela pode se envolver. Porque o que nós precisamos entender com muita clareza, Jaque, é que na bipolaridade o que está dominando a pessoa é o humor. O que é o humor? São essas emoções muito fortes. O racional da pessoa, a racionalidade, ela está francamente diminuída, rebaixada, poderosamente. Portanto, ela não age de forma, que eu diria, racional. Nessa medida, quando ela está muito agitada, ela pode fazer um estrago, ela pode pegar uma faca, ela pode... Eu não estou dizendo que todo bipolar vai fazer isso a graus, mas em graus acentuados isso pode ocorrer. Então, qual a orientação que eu daria para os nossos telespectadores que às vezes estão ouvindo e identificam o filho ou o marido, suspeitam? Em primeiro lugar, quando você vê uma pessoa alterada desta forma, a primeira coisa é você não entrar para bater de frente. Se ela começou, um filho, por exemplo, começou a falar muito alto, ou uma companheira ou um companheiro começou a falar muito alto, você vai falar mais baixo. Fala mais baixo. Seja firme, positivo, mas fale mais baixo. Segundo lugar, não faça muitos gestos, porque os gestos, a fala muito rápida, ela pode produzir mais excitabilidade naquela pessoa. E aí o emocional dela sobe muito. Tanto que existem estudos que mostram que a pessoa, quando está nessa alteração, ela não se guia muito pelo que é dito, o conteúdo. Ela se guia muito mais pelo tom de voz, pela gesticulação da pessoa. Ela pode não estar ouvindo direito o que você está falando, ela está vendo um movimento, né? Exatamente. Então é importante falar baixo, importante não gesticular demais. E outra coisa, se a pessoa está muito agitada, você tem que entender o seguinte: ela não vai conseguir te compreender. Portanto, separa a conversa. Não adianta ter uma conversa franca nesse momento, né? Quando você se acalmar, meu filho, eu vou conversar com você. Nesse instante você está sofrendo, eu estou sentindo que você está estressado. Então, quando você se acalmar, nós vamos sentar juntos e aí a gente vai conversar. E você tem que ser firme nessa posição. Não adianta cair na tentação, mas se eu der um bom argumento, ela vai parar, ela vai entender. Não, ela não está decodificando mais o racional. Ela está dominada pelo humor. O humor dela é que está gritando dentro dela. Doutor, e o senhor, com tudo isso que o senhor acaba de colocar, me faz pensar no seguinte: o álcool já serve justamente para deixar a pessoa muitas vezes mais excitada, e logo depois todo mundo que teve problema com álcool fala que vem uma grande depressão. Um bipolar Exatamente. Que utiliza, então, como o senhor falou, é tudo muito potencializado. Tudo muito potencializado. Por isso que muitas vezes é no uso do álcool, no uso da cocaína, que você vê acontecer crimes, não é? Dentro, às vezes, da própria família, e depois que passa aquele momento, a pessoa acaba se arrependendo. Não é? Quando o humor vai parando essa acentuação que teve muito grande, a pessoa diz: puxa, mas eu não queria ter feito isso, foi num momento de nervoso. Ou mesmo um empurrão, ela perde muito a noção da força dela e muitas vezes acaba ferindo o parceiro ou a parceira de uma forma mortal. Doutor, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu quero falar um pouco sobre o tratamento e entender. O senhor já falou para nós sobre a importância do medicamento, mas no caso da terapia, a pessoa bipolar, porque nós fazendo terapia conseguimos aprender a nos controlar, a gente consegue aprender a se entender e a se controlar. O bipolar também consegue? Também. A terapia cognitiva comportamental é uma terapia que mostra bons resultados. O que significa essa terapia? É mudar as crenças dessas pessoas.
Por exemplo, tem crenças que o ambiente me deu lá na infância que são muito potencializadoras da bipolaridade. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que se criou num ambiente, numa cultura familiar que dizia assim: não leve desaforo para casa, resolva na rua. Você já imaginou o estrago que isso faz para uma pessoa que é bipolar, que ela assimila essa crença e passa a agir dessa forma? Né? Uma pessoa que assistiu um ambiente, pai e mãe brigando e falando desaforos e gritando, etc. Ela acaba entendendo que isso é normal, isso é comum. E ela passa a agir dessa forma, como se isso fosse um comportamento esperado, normal. Ou uma pessoa que aprende assim: você não pode guardar nada por dentro. Você tem que colocar as suas emoções para fora. Fale tudo o que você pensa. Isso é terrível para uma pessoa bipolar, não é? Ela pode passar até por uma agressividade. Então, o que ela vai aprender na terapia? Ela vai aprender crenças mais funcionais. Primeiro, ela vai aprender a entender o que é esse adoecimento dela. O que acontece nessa alteração de humor? Ela vai ver quanto estrago, muitas vezes, ela já fez na vida. Com filhos, com mulher, com marido. O quanto ela já sofreu nesse processo todo. Então ela vai começar a entender, tirar muito da culpa, entender que é um adoecimento. Isso não é ela, é um adoecimento. A partir daí ela começa a ter mais adesão ao tratamento. A partir daí ela começa a desenvolver mais habilidades sociais. Então ela vai entender: eu preciso sim me defender, me posicionar, mas eu tenho que aprender a controlar essa ansiedade, essa agitação dentro de mim. Se ela descobrir onde estão os gatilhos, ela pode desviar deles, né? Exatamente. Doutor, para a gente finalizar, em alguns casos o medicamento pode ser desnecessário ou sempre, no caso da bipolaridade, tem que ter medicação? Eu diria para você que, em regra geral, o transtorno bipolar, a exigência é que a pessoa tenha um controle. Para encerrar, eu só queria lembrar um caso que eu atendi há muitos anos atrás, de uma pessoa que me sensibilizou demais. Era uma senhora de 48 anos. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar aos 28 anos. Ou seja, faziam 20 anos que ela tinha sido diagnosticada. Ela tinha feito terapia, ela estava sendo tratada com estabilizador de humor. E nesse período ela teve uma vida excelente. Ela era profissional, trabalhava, ela mantinha um relacionamento familiar muito bom. Ela já não tinha mais o companheiro, tinha um filho, esse filho morava com ela e a vida corria muito bem. Quando ela atingiu os 48 anos, ela falou: meu Deus, eu tomo há 20 anos essa medicação, eu acho que eu não preciso mais do estabilizador do humor, eu vou retirar essa medicação. E ela, por ela mesma, sem acompanhamento médico, ela acaba retirando a medicação. O que ela contou para mim foi o seguinte: o estrago que eu consegui fazer na minha vida em um mês. Um mês. Em primeiro lugar, ela é mandada embora do emprego que ela estava, porque acabou brigando com um, brigando com outro. No prédio, ela fez uma série, que ela morava num prédio, de inimizades. O filho ela expulsa de casa. Meu Deus! Então ela tinha apenas um irmão em Brasília que precisou vir para São Paulo. Ela precisou ser internada. Em um mês isso? Em um mês ela desmontou a vida dela. E aí ela começou a fazer o tratamento, ficou internada, saiu, e aí ela busca a terapia para poder se reorganizar os estragos. Filho magoado, perda econômica. Imagina que as pessoas nem imaginavam que ela tivesse isso. Se ela estava se tratando e estava tudo bem, né? Então, é preciso muito cuidado com o tratamento, tanto
tanto o tratamento médico-psiquiátrico como o tratamento psicológico. E a alta, né? A própria pessoa querer diagnosticar que não precisa mais. Exatamente. Aliás, eu conheci várias pessoas que foram diagnosticadas com bipolaridade, que pararam de tomar medicamento e começaram a ter problemas. O senhor está falando? Isso. Me faz lembrar algumas pessoas que trabalharam comigo que me contaram uma história semelhante, doutor. Isso. Então, o ideal é não parar o tratamento e passar no psiquiatra e com certeza fazer terapia sempre, né, doutor? Exatamente. Que pena que eu tenho que encerrar, mas é um prazer receber o senhor sempre Muito aqui. agradecido. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Quem quiser entrar em contato com o doutor, tem os telefones do consultório, 0 operadora 112274-8217 e 2915-0287. Tem também o site www.alexandrerivero.com.br www.alexandrerivero.com.br. Tá passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada, doutor. Uma ótima tarde. Prazer é sempre nosso.